Graça e paz, meus irmãos. Tivemos um contratempozinho na continuidade do nosso estudo, nossa reflexão que deveria ter saído na quarta-feira e hoje já é quinta e só agora eu estou podendo gravar. Mas é uma alegria poder estar gravando. Nós paramos na reflexão passada falando sobre a visão de Abraão e Isaac estava com ele a respeito do tempo de Jesus. Abraão viu os meus dias e regozijou-se. Antes de Abraão existir, eu sou. Foi a palavra de Jesus para aqueles que o estavam arguindo a respeito da vida dele, da origem dele, do passado dele e assim por diante. Ele se apresenta como o Deus dos céus, o Deus criador, o Deus eu sou. E nós estamos falando a respeito por que este mundo precisa tanto de avivamento. Avivamento ou despertamento espiritual, como nós já ouvimos, né? É Deus regando a semente de esperança, regando a sua palavra, as suas promessas que foram proferidas lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis. E ele diz que do descendente da mulher, ele levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde aquela época, Deus tem regado essa semente com esperança, não permitindo que ela desapareça, que ela suma. E Satanás, por sua vez, tem tido como estratégia, nós vemos isso em todo o Antigo Testamento, é impedir que essa semente se manifestasse neste mundo. Ou seja, ele estava buscando ganhar o maior tempo possível, impedindo que a semente viesse a ser manifestada neste mundo, ou seja, dentro da humanidade. Mas Deus, ele não permitiu, e ele, como soberano sobre todas as coisas, ele começou a agir fazendo frente a todas as estratégias do inimigo para impedir que os seus planos vingassem. Então nós vemos Deus agindo no dilúvio, foi uma intervenção sobrenatural de Deus, e ele recomeçou, deu um restart na natureza e também na humanidade. Deus viu em Noé alguém que estivesse pronto para isso, o coração de Noé, e Noé não era o único, tinha vários outros, a grande maioria, ou seja, de forma geral, a humanidade toda tinha se corrompido, mas não significa que não tivesse nenhuma pessoa que fosse justa. Nós já vimos isso também nas nossas reflexões. E aí vemos o chamamento de Abraão e a promessa de Deus a Abraão, que ele repete depois para Isaac, como também para Jacó, os três patriarcas, dizendo: em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então estou chamando de volta aqui a sua memória para aquilo que nós já conversamos, aquilo que nós já vimos na palavra. E a história nos mostra que em todas essas intervenções de Deus na vida humana, na história da humanidade, é cercada de milagres. Por exemplo, Sara era estéril, Abraão não tinha outro filho, tanto que o nome dele era galho seco, né? Alguém que não produz, Abrão, e Deus muda para pai de multidões, Abraão, né? E diz que a descendência dele seria como as estrelas dos céus, como o grão de areia na praia, inumerável, ou seja, impossível de ser contado. Mas nós vemos que Isaac também enfrentou a mesma situação. Rebeca, sua esposa, era estéril. E depois nós vemos também na história de Jacó. Jacó teve muitos filhos e 4 esposas, né? Ou seja, 2 legítimas e 2 concubinas, mas teve filhos que entraram na linhagem de Abraão, né? As 12 tribos de Israel, formando assim de um clã uma que
veio a ser a nação chamada os hebreus ou o povo de Deus. E nós vemos como que Deus teve que regar essa semente de várias maneiras, em várias ocasiões, para não morrer a esperança do povo. E no caso dos patriarcas, eles tiveram muitos contratempos. Jacó nem se fala, né? Nós sabemos como que foi a vida de Jacó, como ele teve uma caminhada difícil, com muitos inimigos, e Satanás sempre procurando desacreditar a palavra de Deus ou as promessas de Deus a esses homens que caminharam pela fé. Então, nós vemos que Satanás tentou destruir isso, destruindo aquele clã com a escravidão lá no povo, no meio do Egito. Escravidão do povo lá no Egito. Então, nós vemos que os milagres que aconteceram, como, por exemplo, a história de José, foi uma manifestação de Deus, foi um milagre de Deus, foi a sustentação de Deus para que as famílias não fossem destruídas, como Satanás procurava fazer. Então, José já fazia parte do cumprimento da palavra de Deus para Abraão, quando disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pense na quantidade de clãs, de famílias, de povos que foram preservados da morte, né, de morrer pela fome, através da graça de Deus que estava manifesta na vida de José. Aí nós vemos a saída do povo de Israel, lá do Egito, os milagres que Deus realizou, confrontando todos os deuses do Egito, trazendo o seu povo avivadíssimo, ou seja, eles viram os milagres, eles viram que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não era um Deus simplesmente mito, que tinha muitas mensagens ou promessas, mas nada delas se cumpriam, um Deus que não era visto, que não tinha uma forma. Não, eles viram a atuação poderosa de Deus, o eu sou, o Criador de todas as coisas, confrontando os deuses que atuavam principalmente na natureza. E aí nós vemos quantas famílias foram abençoadas. O próprio povo do Egito, muitos saíram juntamente com os hebreus dali do Egito, daquele período de escravidão. Não eram escravos, eram egípcios, eram livres, mas eles saíram juntamente com o povo porque creram na palavra de Deus, creram no Deus manifesto através da pessoa de Moisés, que foi o que Deus usou para trazer esse avivamento, esse despertamento espiritual no povo que já estava totalmente incrédulo a respeito das promessas que tinham sido proferidas na vida dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Mas nós vemos que Satanás não desistiu de impedir que aquele plano desse resultado ou fosse para frente. Então nós vemos a desobediência no deserto, como que por causa disso eles ficaram 40 anos vagando naquele deserto, onde Deus mais do que nunca demonstrou o seu amor, o seu poder e a sua soberania sobre a natureza e sobre tudo aquilo que ele havia criado. Até que nós chegamos no tempo dos juízes, que durou em torno de 300 a 350 anos, onde o povo tinha se desgovernado totalmente. Mas Deus, de tempos em tempos, nesses 300 ou 350 anos, um período bem extensivo, quase igual ao tempo que o povo ficou escravizado no Egito. Então, nós vemos que Deus, ele levanta assim do nada, de repente, alguém que ele manifestaria a sua graça de uma maneira tão poderosa, tão soberana, e estes se tornaram os juízes ou os libertadores, aquelas pessoas que Deus usou
para trazer o povo de volta. E aí acontecia um avivamento. E enquanto esses juízes estavam na sua atuação, nós vemos que os planos de Deus prosperavam. Até que, de repente, a coisa saiu realmente fora dos trilhos e nós temos um período onde o povo parecia ter sido abandonado por Deus. E então, também de uma forma milagrosa, poderosa, Deus levanta Samuel. E Samuel foi aquele instrumento de Deus para trazer o povo de volta aos trilhos, aquilo que era a lei de Moisés, as revelações já até então trazida para eles de forma tão pessoal como uma nação que Deus amou, que Deus cuidou e que Deus estava formando com uma cultura específica, com revelações a respeito da eternidade, com um propósito de ser uma bênção para todas as outras nações da terra, todas as famílias da terra. E através de Samuel, nós vemos um protótipo daquilo que seria o reino do Senhor. Então surge Davi, lá de trás das malhadas, ou seja, o pastorzinho das ovelhas, que Deus ungiu, consagrou e o elevou à posição de rei soberano. E através de Davi e de todo o seu trabalho, tudo aquilo que Deus havia prometido a Moisés, que seria a herança do povo, que eles não cumpriram, não conquistaram por causa da incredulidade, Deus, através de Davi, traz. E o reino de Israel se expande, dominando todos os povos que estavam ao seu redor, que eram para ser eliminados, cuja herança ou território passaria a ser para ou seja, de Israel, a herança de Deus para Israel. E aí nós vemos que depois, no final do reinado de Davi, que teve também seus contratempos, Satanás não desistiu de impedir que a promessa de Deus se manifestasse. Nós vemos que veio Salomão, depois Roboão, e por causa dos pecados de Salomão, que abandonou o Senhor, e tudo indica que ele voltou, a andar com Deus jamais no final da sua vida, porém Deus precisava trazer julgamento às ações dele, e aí nós vemos o que aconteceu, ou seja, a separação das 10 tribos, que se tornaram conhecidas como as tribos do norte. As 10 tribos seguiram a Jeroboão, e depois Benjamim e Judá continuaram como sendo uma herança de Deus prometida a Davi, cujo reino, e não está falando sobre Davi ou seus descendentes, mas cujo reino não teria fim. Agora, esse período não era para ser para sempre, era uma ação disciplinar de Deus, a família real, porém Satanás interferiu no caso, da mesma forma que interferiu no Éden, da mesma forma que interferiu no primeiro filho de Adão e Eva, Caim, trazendo-o para o seu próprio lado. E aí nós vemos que Satanás consegue trazer Jeroboão, que tinha sido escolhido por Deus por haver nele um coração inclinado a Deus. E, neste caso, ele foi corrompido. E nós vemos que, por causa da sua corrupção, todos os reis que surgiram nas tribos do norte, nenhum deles andou pelos caminhos do Senhor. Porém, Deus continuou manifestando o seu poder, a sua soberania, a sua graça durante aquele período também. Nós vemos, por exemplo, Elias, um profeta que Deus levantou para chamar a atenção do povo
para trazer o povo de volta ao culto ao Deus Criador de todas as coisas. Nós vemos o confronto de Elias lá com os profetas de Baal, e como que Elias, quando chegou a vez dele de apresentar o seu sacrifício, aquele desafio, né? Ele diz: Senhor, responda-me com fogo, para que este povo todo que está aqui saiba que essas ideias que nós estamos executando aqui não surgiram da minha mente, mas segundo a tua palavra, eu fiz detalhadamente tudo isso para que este povo saiba e possam escolher a quem servir. E Deus respondeu com fogo, e o fogo desceu sobre o altar e consumiu tudo. E o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E nós vemos também que Elias teve um período difícil e ele desistiu do seu ofício e de dar continuidade ao seu chamado. E Deus levanta no lugar de Elias a Eliseu. E isso também foi uma maneira de manter aquilo que Deus estava trazendo ao povo. Muita gente ali voltou ao culto a Deus, tanto que quando Elias disse ou pensava estar sozinho, Deus fala para ele: olha, eu conservei 7.000 que não se dobrou a Baal, 7.000 pessoas que não se dobraram, 7.000 lábios que não proferiram o nome de Baal, que se mantiveram fiéis ao Senhor. E aí nós vemos Deus cumprindo a sua promessa, regando essa semente de esperança, a manifestação daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos isso mesmo durante os momentos mais difíceis que aconteceram tanto no reino de Judá como também no reino do norte, né? Então, Deus teve que agir com disciplina, e nós vemos na história que a Bíblia nos conta que tanto o povo do norte como também o povo do sul, ou seja, Judá e Benjamim, conhecido como os judeus, eles foram para o exílio. Mas mesmo lá no exílio, ou seja, Satanás buscando destruir a cultura, destruir os fundamentos da palavra de Deus revelada de forma pessoal a uma nação, destruindo a cultura, levando-os para um outro lugar, que foi Deus que fez isso, mas lá, nessas culturas diferentes, pagãs, Satanás começou a tirar da consciência, do espírito deles, e Deus levanta também profetas. E eu quero citar aqui Ezequiel, que foi um profeta que profetizou durante o período da Babilônia, quando o povo estava lá, como também Daniel, trazendo esperança a eles, dizendo para eles: olha, isso é uma ação disciplinar de Deus, para que vocês não se percam totalmente. Ele é pai e ele trata a vocês como a filhos. E qual é o filho que o pai ama e que ele não corrige, que ele não disciplina? Então, nós vemos Deus regando essa semente. Tanto que depois, principalmente esses dois profetas, eles profetizaram sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém. E nós vemos que isso aconteceu durante o período que a Bíblia nos relata de Esdras e Neemias, a reconstrução do templo, né? A reconstrução da cidade. E nós vemos Deus regando através de avivamento espiritual, não permitindo que essa semente da esperança, do retorno do rei, lembra disso, né? A manifestação do descendente de Davi, que viria para reinar eternamente, referindo-se a Jesus, o Filho de Deus encarnado. E aí o que nós vemos? Durante esse período de tempo, Satanás procurou retardar ao máximo que isso acontecesse. E nós vemos
a ação de matança dos hebreus pelos próprios egípcios, quer dizer, o povo estava se multiplicando muito e o faraó ficou com medo de se tornar um grande exército, então ele procurou eliminar o menino. Foi durante esse período que Moisés nasceu. Depois, durante o período lá, já em Canaã, nós vemos o culto a Moloque, onde milhares de crianças foram sacrificadas a esse deus Moloque. Então, Satanás procurando de todas as formas impedir a manifestação da semente. E a última tentativa de Satanás foi quando Jesus nasceu e Satanás instigou a Herodes e ele interfere em toda a circunvizinhança de Belém, procurando matar todos os meninos de 2 anos para baixo, com o objetivo de assim matar também aquele que nasceu, o rei dos judeus. Só que ele não conseguiu. E nós vemos o que aconteceu na história através disso, né? A última tentativa que Satanás teve de impedir a manifestação ou a encarnação de Jesus. Não deu certo. Jesus nasceu, Jesus cresceu, foi cercado pela soberania do Pai, até que Satanás muda de estratégia. Agora ele não tinha como matar, eliminar Jesus. Deus, santo, não tem como ser atingido. Então, qual foi a estratégia de Satanás a partir de então? Impedir que Jesus fosse para a cruz. Alguns pensam que Satanás teve vitória sobre o Filho de Deus, levando à crucificação, à morte de cruz. Não, pelo contrário, Satanás procurou de todas as formas fazer com que Jesus fosse reconhecido como o Messias esperado, sem passar pela morte, sem passar pela cruz. Então, nesse caso, ele teria a oportunidade de ter um reino paralelo. O reino de Deus, liderado no caso aqui pela semente da mulher, né, Jesus, e o império das trevas, que estava debaixo do seu poder e do seu domínio. E você vê, por exemplo, na tentação de Jesus, Satanás chega para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, colocando em dúvida a própria identidade de Jesus como Filho de Deus, né, do Pai eterno, o Criador, e ele queria com isso fazer com que Jesus fosse reconhecido, o Messias esperado, sem ter que passar pela cruz, deixando de cumprir aquilo que foi revelado a Nabucodonosor. Lembra do sonho de Nabucodonosor, que eles chamaram Daniel para interpretar? E isso está lá em Daniel, no capítulo 2, versos 34 e 35. Nós vemos essa citação lá de Daniel. E o que seria isso exatamente? Deus revelando aquele soberano aquilo que aconteceria no futuro. E no verso 34 e 35, nós lemos assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiaçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha na eira do estio, e o vento os levou, e deles não viram mais nenhum vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Ou seja, Deus estava revelando a Nabucodonosor, interpretado por Daniel,
aquilo que aconteceria, o reino do Messias, que cresceria, 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 encheria toda a terra e todas as estruturas mundanas ou terrenas, as estruturas governamentais estariam totalmente desfeitas. E isso foi o que começou através de Jesus e Satanás procurou impedir. Então, quando Judas traiu Jesus, na realidade, o que aconteceu? Satanás viu o coração de Judas, ele queria que o Messias se manifestasse. E Judas, já convivendo com os discípulos e vendo de perto todos os milagres e toda a autoridade que Jesus tinha sobre a natureza, sobre tudo, ele pensou: com esse ninguém pode derrotar esse homem. Eu só preciso criar uma maneira de Roma se voltar contra ele. E aí ele vai se despertar no seu poder, na sua autoridade, vai destruir esse domínio dos romanos sobre o povo de Deus. Ele quis apressar, ele entendeu o reino de Deus como sendo político. E não, o reino de Deus não é deste mundo, como Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então, Satanás achou lugar e espaço nos pensamentos de Judas. E ele falou: eu vou usar esse cara, eu vou usar esse sujeito para que ele possa fazer com que Jesus seja preso, seja torturado e sofra uma agonia tão profunda ao ponto de manifestar o seu poder, a sua autoridade e ser reconhecido como o Filho de Deus. Só que Jesus nunca usou da sua autoridade, do seu poder em benefício próprio. Ele veio com uma missão. E qual era essa missão? Cumprir os relatos ou as revelações de Deus dadas aos profetas. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Isaías 53. O meu servo, o justo, e está lá escrito, aquele que não tinha aparência nem formosura, mas ele tomou sobre si o pecado do povo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, na agonia, Satanás encheu o coração daqueles líderes religiosos com os pensamentos que ele estava soprando o tempo todo na cabeça, na mente do Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Você não salvou os outros? Salve-se a si mesmo. E todos reconhecerão que tu és o Cristo, o Messias, e vão crer em você. E aí, nesse caso, Jesus não morrendo, ele não seria ressuscitado, e que Satanás teria, qual era o plano dele? Ter um governo paralelo. O reino de Deus, manifesto e sustentado pelo Filho de Deus, Jesus, e o império das trevas, convivendo juntamente aqui neste mundo, paralelamente. Jesus não fez isso. Ele cumpriu à risca tudo aquilo que Deus tinha planejado desde o início. E aí, de repente, Satanás se viu em apuros. Então ele concentrou todas as forças, todas as hostes do mal, do inferno, e centrou-se lá no Calvário. Aquela imagem que Abraão viu os meus dias e se regozijou. Lembra quando Abraão estava para imolar o seu filho e Deus diz: não, Abraão, não faça isso. Isso que você está para fazer é o meu trabalho. Eu que terei que passar por isso. Então, Satanás reúne todas as suas hostes, todo o inferno ao redor da cruz, ali naquele monte Calvário, antes conhecido como Moriá. E houve trevas de meio-dia até 3 horas da tarde. E isso é minha interpretação, era a concentração das forças espirituais do mal ali, que tapou o sol, escureceu tudo, com o objetivo de forçar Jesus
a não morrer, mas se manifestar como o Filho de Deus esperado. Mas às 3 horas, Jesus, ele brada: Pai, está consumado. Ou seja, aquilo que foi arquitetado, aquilo que foi planejado antes da fundação do mundo, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, está cumprido. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí inclinou a cabeça e ele deitou a sua vida ali, colocando-se totalmente nas mãos do Pai. E Satanás ficou tão desesperado que ele disse: não! E vazou dali. E o sol brilhou novamente. As montanhas tremeram, sepulcros foram abertos, pessoas ressuscitaram, ou seja, Deus estava dando seguimento ao seu plano de redenção, não apenas da humanidade, né? Agora lá atrás representada por Adão e Eva, mas toda a natureza que sofreu com o baque do pecado. E aí nós conhecemos a história. 3 dias depois, no domingo de manhã cedo, Jesus ressuscita, dando início à profecia, quer dizer, o cumprimento da profecia, da revelação de Deus a Nabucodonosor, interpretado por Daniel. O reino, a pedra que desceu, que já feriu as estruturas da terra nos pés, esmiaçando tudo, ao ponto do vento espalhar e não ter mais vestígio. Começou ali, no domingo que nós chamamos de Páscoa, o reino de Deus. Porém, Satanás então viu uma outra forma de estender mais o seu tempo aqui na terra. Primeiro, era impedir que a semente se manifestasse. Não conseguiu. Jesus se manifestou, nasceu, descendente de Davi, nasceu de Maria. E nós conhecemos a história do Natal. Agora, ele pega a palavra de Deus, a palavra de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24 de Mateus, versos 14, e você vai ver a palavra de Jesus, que foi o que Satanás então passou a usar. Está lá escrito assim, 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, Jesus estava pré-anunciando o que nós conhecemos como sendo a grande comissão. A igreja se levantando no poder do Espírito Santo para testemunhar da salvação, do Salvador, do amor de Deus a todas as nações da terra. Então Satanás diz, eu tenho que impedir que isso aconteça. Isso não pode acontecer, porque uma vez que o testemunho da salvação, do reino de Deus, for claro, for pregado, for anunciado a todas as nações da terra, então é o fim, eu não tenho mais nada para fazer. Então ele procurou impedir que isso acontecesse. Mas aí nós vemos tudo aquilo que a Jussara, minha esposa, compartilhou naqueles 4 períodos falando sobre avivamento, começando lá em Jerusalém com o derramar do Espírito, que nós chamamos de Pentecoste. Ali houve um avivamento. E o que aconteceu como resultado desse avivamento? Centenas e milhares de pessoas converteram. Ali começou um movimento que fez com que a igreja crescesse mais e mais e mais, mesmo debaixo de grande perseguição, Satanás procurando impedir o avanço da igreja, o avanço do evangelho, do reino, mas Deus operando através dos movimentos
espirituais, avivamentos espirituais, despertamentos espirituais, fazendo com que a igreja saísse da paralisia que muitas vezes aconteceu e acontece até hoje, mas recobrasse ânimo, fosse animada no seu espírito, e isso gerava o que? Sempre gerou, o resultado sempre foi o mesmo: evangelismo, palavra sendo pregada com ousadia, e as nações sendo mudadas, sendo alcançadas. Nós vemos que a história do avivamento em Jerusalém, né, o Pentecostes, ele foi se estendendo, teve muita perseguição da igreja, muitos cristãos que morreram martirizados, mas suas vidas, como grão de trigo caindo na terra, produziram cada vez mais. E a igreja foi aumentando, crescendo, tornou-se a maior força neste mundo, ao ponto de em Atos nós ler: esses que têm transtornado o mundo também chegou até nós. Ou seja, o evangelho era impossível de ser detido. Nós tivemos muitos contratempos, altos e baixos, Satanás procurando impedir que aquilo acontecesse. Aí nós vimos que tudo parece que a igreja saiu fora dos trilhos totalmente, e aí nós temos a reforma. Então, um novo soprar do Espírito, um novo avivamento aconteceu, e de repente a igreja começou a crescer novamente, tomou a Europa, e em 1792 nós vemos um outro movimento missionário surgindo para os pagãos. Já não era mais para aqueles povos já existentes, mas aqueles que ainda não eram conhecidos. E isso foi através de William Carey, que foi como missionário para a Índia. Então, avivamento acontecendo e instigando as pessoas a crescerem, a percorrerem o mundo pregando o evangelho. Nós ouvimos sobre o movimento dos moravianos, que pregou o evangelho por tantos cantos que as pessoas nem pensavam em ir. Nós vemos que durante esse período todo a igreja só foi crescendo, se multiplicando. E na última fala, né, no último episódio que Jussara compartilhou, ela fala sobre o século XX. E nós vemos que os movimentos missionários geraram muita ação, surgimento não apenas de novas igrejas, mas de movimentos da igreja itinerante, a igreja que saía do seu bairro, saía da sua cidade, saía do seu país e ia para outras nações, cumprindo a palavra do Senhor. Este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. E nós vemos os movimentos aos povos, e a Amazônia recebeu muitos missionários, ou seja, as nações indígenas, os grupos étnico-linguísticos sendo alcançados pela boa nova da salvação. Nós vemos, isso começou, eu acho que na década de 30, 40, mas teve realmente o seu impulso na década de 60, o movimento AD 2000 e além, ou seja, todos os povos da terra, a igreja se esforçando para alcançar. Surgiu então uma nomenclatura chamada Janela 1040, muitos de vocês ainda vão lembrar disso, ou seja, os paralelos acima da linha do Equador, 10, porque era o paralelo de 10 graus até 40 graus acima da linha do Equador. A maioria dos povos não alcançados estava dentro desses dois paralelos e passou a ser o alvo de oração, de intercessão e também de envio missionário para essas nações. E assim muitos povos começaram a ouvir o evangelho. Surgiram missões como a Jocum, surgiram as cruzadas como a de Billy Graham, tudo com o objetivo de
pregar o evangelho a todos os povos da terra. Por quê? Esta é a tarefa do fim para a igreja, até que se cumpra o que a palavra de Deus nos traz lá em Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 10, que nos diz, isso já é o cumprimento da palavra de Deus para Abraão, capítulo 7 de Apocalipse, versos 9 e 10, que diz assim, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Meus irmãos, isso aqui é um deslumbre, é um flash do cumprimento da grande comissão, ou seja, a palavra de Deus a Abraão, em ti e nos teus descendentes, os descendentes da fé, os filhos de Deus, serão abençoadas todas as famílias da terra. É Deus mantendo a sua promessa, cumprindo a sua palavra, até que isso acontecendo, nós vemos o cumprimento do reino, ou seja, aquela pedra que esmiuçou a estátua, se tornou que um grande reino que não terá fim. E nós vemos isso em Apocalipse capítulo 20, verso 10, que diz assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, o cumprimento da palavra de Deus proferido sobre Satanás lá em Gênesis capítulo 3. E aí nós chegamos ao fim. 1 Coríntios capítulo 15, verso 25 e 26, que diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versos 25 e 26, que nos diz, porque convém que ele reine, está falando sobre o Cordeiro, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E nós esperamos isso, o retorno do Rei, a manifestação de Deus, para que nós possamos regozijar daquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, que diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, que significa tribulação, já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, a igreja e Jesus. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Gente, esta é a palavra de Deus se cumprindo, e é por isso que esse mundo, em toda a história da humanidade, precisa tanto de avivamento espiritual, despertamento espiritual.
Nós vemos isso no Antigo Testamento, como que Deus usou os despertamentos espirituais, avivamento, digamos assim, usando pessoas, manifestando o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. Depois nós vemos Deus cumprindo a sua palavra, Jesus veio, por isso nós abençoamos e somos abençoados pelo Natal. Nós devemos comemorar e glorificar a Deus. Por isso também que nós comemoramos, abençoamos e somos abençoados pela Páscoa. Jesus deu a sua vida por nós. Ele pagou o preço de todo o pecado e ele ressuscitou, trazendo consigo a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, o cumprimento de todas as coisas. Então, meus amados, estejamos engajados no avivamento espiritual, para que todos os povos da terra, ainda existem muitos povos, muitas nações, que nunca ouviram uma vez sequer a salvação manifesta através de Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Que nós possamos fazer parte desse movimento, orando por missões, sustentando missionários, enviando missionários, que nossas igrejas entendam o chamado e possam contribuir com isso. E assim, nós terminamos essa nossa reflexão sobre avivamento e por que este mundo precisa tanto de avivamento. Que Deus nos abençoe e que você possa ser abençoado meditando, refletindo e desenvolvendo esse entendimento no seu coração, para que nada te amarre neste mundo, porque vai ser destruído tudo por causa da pedra que desceu sobre os sistemas deste mundo e cresceu, se tornando uma montanha, enchendo toda a terra. Isso é o reinado do Messias. E eu, você, somos chamados a fazermos parte disso. Deus te abençoe. Até a próxima.